Olha só, outra situação também que nós temos que levar em conta é sobre o âmbito de atuação do avaliador. O avaliador ele pode estar envolvido numa atividade extraprocessual ou ele pode estar envolvido numa atividade processual. Extraprocessual, entre particulares, mercado, economia, negócios privados. Então, por exemplo, eu contrato um corretor de imóvel para fazer um laudo de avaliação, avaliar a minha casa. Isso é um contrato particular, prestação de serviço, Código de Defesa do Consumidor, tudo. Eu vou pagar, vai ter tributo. É uma atividade empresarial, é uma atividade econômica. Ele vai me cobrar 2, 3, 4, 5 mil reais, dependendo de quem é esse avaliador, dependendo do bem que eu estou pedindo para ele avaliar. Por exemplo, avaliação de recursos naturais. Não é barato. Eu sei de um caso que a pessoa cobrou 14 mil reais para fazer a avaliação disso. Não é avaliação, para fazer um levantamento do imóvel. Então teve atividade de agrimensura, enfim. Então não é barato, é caro. Você vai fazer uma avaliação do recurso natural, às vezes é caro, é difícil fazer. O profissional que está habilitado para isso, ele vai cobrar. Você vai fazer a avaliação de uma sala comercial, ok, é uma coisa. A avaliação do empreendimento todo, meu Deus, é outra coisa. Então, atividade, eu quero deixar claro aqui que isso pode ser um negócio para as pessoas, é um negócio para as pessoas. Muitas vezes tu tem um engenheiro mecânico, o engenheiro mecânico está descontente com a área da engenharia, está descontente, às vezes não tá com dificuldade para arrumar emprego, mas caramba, ele pode realizar avaliações, ele pode viver disso, ele pode faturar honorários, e não é coisa pequena, é coisa grande. E ele não sabe que ele pode, que naturalmente ele já está habilitado para isso, certo? O agrônomo, da mesma forma. Então, a atividade extraprocessual é aquela atividade particular, veiculada na economia. É aquela atividade econômica mesmo. Isso e o grande volume das avaliações vem dessa pegada econômica, né? Não vem do processo. E também existe a atividade processual. Então, dentro, já comentamos, vamos reformular isso. Dentro do processo acontece a avaliação. Em todo o processo, não, em alguns. Mas são muitos, não são poucos, né? Então, você tem essa situação, ela é importante, ela é um marco dentro do processo, a atividade avaliativa. Quem faz a avaliação no processo, ordinariamente, é o oficial de justiça. Sempre vai ser o oficial de justiça? Não. Há situações, o artigo 870, por exemplo, ele pode falar que, não havendo conhecimento técnico e científico suficiente, o oficial de justiça pode até declinar. Ele pode chegar e falar assim, juiz, eu não sei avaliar uma embarcação, não sei avaliar navio, como é que eu vou avaliar um navio? Como é que eu vou avaliar um motor de um navio? Não tenho esse conhecimento, não tenho condições. Ou uma aeronave, ou um balão, ou uma fábrica de minério, produz uma esteira, não sei. Então existem situações em que vai realmente faltar conhecimento para o oficial de justiça. E ele vai falar, eu não consigo, eu não posso, não dá. Então, ordinariamente, é ele que vai ser chamado. Há situações em que ele não vai conseguir, ou vai errar. Há situações de que o oficial, um terreno, um imóvel urbano, terreno, fácil de avaliar, mamãozinho com açúcar, mas o oficial de justiça pode errar. Então, não quer dizer que aquela avaliação que ele fez vai ser a única avaliação dentro daquele processo. As partes podem impugnar aquela avaliação. E vai acontecer uma outra avaliação. Ou a avaliação foi feita há muito tempo, precisa refazer. Então, há situações em que o juiz ele pode chamar uma outra pessoa para fazer a avaliação. Pode descartar aquela avaliação do oficial de justiça. Pode chamar o perito. O juiz pode estabelecer o perito para fazer a avaliação. Então, ele descarta a avaliação do oficial de justiça e chama o perito avaliador, quem tem conhecimento técnico e científico para fazer a avaliação de bens, dentro de uma relação processual, é o perito, que vai se chamar de perito avaliador. A perícia, artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, porque o CPC ela é a regra que mais abrange isso, né, dentro da atividade processual. Por isso que eu falo muito do CPC. Mas não existe só perícia relacionada à avaliação. A perícia pode ser sobre farmácia, bioquímica, química,
geografia, geologia, meteorologia, pode ser sobre matemática, contabilidade, medicina. A perícia grafotécnica pode ser sobre as mais diversas áreas do conhecimento humano. Toda vez que o juiz tiver de se manifestar no processo e ele não possui conhecimento técnico e científico para decidir algo dentro do processo, ele vai ter de chamar o perito. Quem que é o perito? É um profissional habilitado, com conhecimento técnico e científico, que vai ser chamado para assessorar o juiz de forma imparcial, equilibrada. Ele não é interessado na causa, ele é um terceiro não interessado. Ele não quer saber da tese do A nem da antitese do B. Ele quer saber de ajudar o juiz. Ele está lá só para isso, ponto, nada mais. Ele olha só para o juiz, ele não quer saber das partes. E para o fato, para o objeto. O que acontece então? Dentro da atividade processual, às vezes é preciso chamar o perito. Né? Então, o juiz ele vai nomear um perito, ele vai chamar um perito. Quem é o perito? É uma pessoa que tem habilidade, conhecimento técnico, científico, e essa pessoa tem que estar inscrita numa lista mantida pelo tribunal, uma lista de peritos mantidas pelos tribunais. Todo tribunal tem que manter essa lista ativa, funcionando, bonitinha. Quem determinou isso foi o Código de Processo Civil em 2015. O Código de Processo Civil disse: é dever dos tribunais ter uma lista de peritos, para que os juízes possam consultá-la toda vez que precisa fazer uma perícia numa determinada causa, lá da sua comarca, da sua vara, enfim. Então o juiz ele vai pegar um profissional daquela lista, precisa se inscrever, não é automático, precisa provar que você está habilitado. Você tem que estar inscrito nessa lista para aparecer para o juiz. E também, digamos assim, o revés também é real. Às vezes, você pode ser excluído dessa lista e nunca mais ser perito. Ou por um determinado tempo, você não pode ser perito, pode ser até uma punição. Então, o perito ele vai ser chamado pelo juiz para trabalhar dentro de um processo. Ele vai cobrar os seus honorários obrigatoriamente. E tem algumas benesses. Você olha para o Código de Processo Civil, ele fala assim: o perito pode cobrar até 50% de honorários antecipadamente. Então, além de você cobrar lá seus 4, 5, 6 mil reais para fazer uma perícia, a parte vai depositar, as pessoas vão depositar esses honorários antecipadamente, 50% antecipadamente. Então, antes de começar a trabalhar, antes de fazer a vistoria, você já está com 50% dos honorários no bolso. Caramba, isso é fantástico. Também dentro da atividade profissional, da atividade processual, tem a figura do assistente técnico. Então, o perito ele é nomeado pelo juiz. Às vezes, as partes podem escolher de comum acordo um determinado perito. Não é comum, normalmente é o juiz que escolhe, mas pode acontecer. Mas ele é nomeado pelo juiz. O juiz chama ele para dentro do processo, para auxiliar, né? Através da nomeação. Então, é o juiz que coloca um manto da atividade pública sobre aquele profissional, né? E as partes elas podem contratar assistentes técnicos. Quem são? São os avaliadores particulares que vão realizar um trabalho para aquela parte que está o contratando. E o assistente técnico ele vai acompanhar o perito, o perito obrigatoriamente vai dizer o dia que ele vai realizar a vistoria. O assistente técnico tem o direito de ir lá e acompanhar, tem até o dever de ir lá e acompanhar. O perito vai apresentar um laudo, o assistente técnico vai checar esse laudo. O assistente técnico vai fornecer um parecer à parte, apontando se aquela atividade realizada pelo perito foi correta, não foi correta. Então, o assistente técnico tem um papel de fiscalização sobre a atividade desempenhada pelo perito. Isso é muito importante. Então, num processo, nós podemos ter o perito, que é o engenheiro de avaliações, nós podemos ter 2 assistentes técnicos, 3 pessoas vão receber honorários em razão de uma avaliação. Isso é bem interessante. Então, sobre o âmbito de atuação, nós temos a atividade particular, privada, mercado de trabalho particular, atividade privada, negócios, grana, atividade econômica, e nós temos a atividade processual. Então, saber avaliar, tanto você pode
esses profissionais que podem trabalhar avaliação, eles tanto podem faturar honorários na atividade privada, particular, fora do processo, quanto pode faturar honorários dentro do processo, da mesma forma. Então isso é um campo bem interessante de trabalho.